Neste momento, a Casa do Contribuinte, através deste canal, divulgará uma reflexão sobre uma realidade cada vez mais presente no dia a dia forense do Brasil. Tem ocorrido sempre que as procuradorias fiscais estão buscando bloqueio e penhora dos bens dos sócios sobre a dívida tributária das empresas. Por ser um fato absolutamente anormal, é que fazemos a reflexão, e ainda mais porque isso tem ocorrido seguidas vezes. Precisamos identificar para contribuir junto à empresa, para que esse fato seja cada vez menos presente na rotina forense. E por que ele ocorre? Ocorre porque quando uma empresa tem mais de um sócio ou vários sócios, costuma-se, quando vai se fazer o contrato social, colocar todos os sócios no polo da administração. Ou seja, mesmo aqueles que não estão ligados à gestão tributária terminam por constar do quadro de administradores. Naturalmente que uma empresa bem concebida, bem planejada, com divisão de tarefas, desde o início deve-se delinear o que cada um será responsável dentro da empresa. Havendo a indicação do gestor tributário, certamente que sobre ele incidirá a responsabilidade tributária, no caso exclusivamente de inadimplência tributária. De uma certa forma, isso já acontece, porque quando o contador vai preencher as informações para a Receita Federal, ele coloca, e assim o é há 30 anos, quem é o sócio responsável perante a Receita Federal. Só que quando vai fazer o contrato social, normalmente ele coloca todos. Portanto, se a estrutura societária comportar uma divisão, sugerimos que seja eleito o sócio gestor tributário. Pois bem, ainda que esse sócio seja eleito gestor, não significa necessariamente que ele terá que responder pela dívida tributária da empresa. Sabe por quê, senhores, que tem ocorrido cada vez mais isso? Não é pela inadimplência da dívida tributária na empresa. Ora, dever tributo, ser inadimplente, tem sido, infelizmente, uma situação cada vez mais recorrente no Brasil. Tanto é assim que a cada 2 ou 3 anos, um pouco menos, tanto na esfera estadual ou federal, ocorre uma anistia. Por quê? Porque sabe-se da dificuldade em pagar pontualmente tributo. Então, portanto, quando refletimos publicamente que a inadimplência tributária ocorre seguidas vezes nas empresas, não estamos falando de nenhuma heresia. É uma realidade que existe no Brasil. Temos um alto custo administrativo no Brasil. Os aluguéis são muito caros, as taxas bancárias muito altas, os serviços bancários muito caros também. O custo de gerar emprego é muito caro, tanto previdenciário quanto o próprio perigo em si da Justiça do Trabalho, que cria passivos absolutamente incontroláveis nas empresas. Portanto, nós temos realmente dificuldade também de gerir a carga tributária. O que pode ser feito para não alcançar a pessoa física dos sócios? É a empresa devedora ter um excelente relacionamento com as autoridades fiscais. E o que vem a ser isso? Estar presente em todos os atos da administração tributária. O que significa estar presente em todos os atos da administração tributária? Primeiramente, informar ao fisco todas as ocorrências de fatos geradores tributários. Um empresário não pode deixar de informar ao fisco exatamente o que aconteceu dentro da sua empresa. Ele tem que informar tudo, ainda que não consiga pagar pontualmente os tributos. Não pode haver omissão de informações para o fisco. Uma vez prestadas as informações, o contribuinte precisa saber, e certamente que sabe, que desencadeará dentro da receita tributária federal, estadual ou municipal, um apontamento tributário cuja rotina normal é o computador do fisco aguardar o pagamento.
Não ocorrendo o pagamento, sai uma cobrança administrativa, depois sai uma cobrança judicial. É nesse ambiente de cobrança judicial, também chamado de execução, é nesse ambiente que ocorre, na maioria das vezes, ou digamos sempre, o bloqueio de bens da pessoa física dos sócios. Se a empresa, entretanto, cuidar do processo executivo como a lei determina, dificilmente ocorreria ou ocorrerá a penhora de bens dos sócios. Por quê? Porque a empresa se apresentará para o juiz no primeiro momento em que for citada, ou através do oficial de justiça ou através do AR. A empresa juntará uma procuração de um advogado conhecedor da matéria que dirá, digamos assim, para o juiz: a empresa aqui está e eu pretendo discutir o débito tributário, discutir a origem do débito, a natureza do débito, a eventual inconstitucionalidade daquela exigência, o exagero da cobrança e alguma anomalia que se possa encontrar na certidão de dívida ativa. E olha, que me desculpe a Procuradoria, toda certidão negativa certamente que tem um fato a ser questionado. Portanto, o contribuinte tem que se apresentar ao processo executivo. O contribuinte que abandona a empresa, que não comunica o correto endereço nos cadastros da Junta Comercial e Fazendários, que hoje são integrados, estará fatalmente buscando que a dívida recaia sobre a sua pessoa física. Então, para se evitar isso, em primeiro lugar, deverá então cuidar estritamente, com bastante zelo, das dívidas tributárias, mesmo que não venham de curto, de médio prazo ou até a longo prazo serem liquidadas por deficiência de caixa. Portanto, também para provar que a inadimplência decorre de circunstância alheia à vontade do sócio, a empresa deverá ter uma boa contabilidade, mostrando: olha, eu comprei por 10, vendi por 9, tive 9,9 de despesa, fatalmente, provavelmente não surgiu, não teve oportunidade de liquidar adequadamente a carga tributária, mas essa carga devidamente confessada. E, em muitos casos, quando ocorre o bloqueio, eu tenho verificado, é por omissão do empresário. Portanto, primeira recomendação: verificar o quadro de administradores, situar quem realmente é o responsável pela gestão tributária da empresa. Segundo, esse gestor tributário ter consciência de que ele deve provar, em caso de bloqueio, que a sua gestão não foi temerária, que a falta de liquidação do tributo decorreu de circunstâncias operacionais. Se você tem uma empresa que não gera a mínima condição de provar para o fisco esses fatos, se você seguidas vezes não tem condições de liquidar o tributo, você estará certamente na atividade errada, quando isso acontece meses e anos seguidos. É preciso rever a forma de trabalhar. Não é? A gente pensa muito que a inadimplência ela tem que ser ocasional e não frequentemente, como às vezes acontece. Então, é hora de rever o quadro administrativo da empresa e buscar, caso de bloqueio, provar que a omissão do pagamento do tributo não foi ato doloso do sócio. E também, como já disse anteriormente, cuidar bastante do processo executivo, não deixar o processo executivo à revelia, apresentar-se sempre ao processo, mostrar onde a empresa está parada ou em atividade. Se ela está paralisada, comunique à junta comercial a inatividade da empresa, peça a baixa da empresa para que ela fique regular nos cadastros da Receita Federal e naturalmente hoje, se acertando na junta comercial, o sistema é integrado. Portanto, quando ocorre a penhora nos sócios, na pessoa física dos sócios, é, via de regra, alguma omissão que o contribuinte tenha cometido. Por quê? Porque pessoa física e pessoa jurídica são figuras completamente distintas para a lei. E essa confusão só ocorre
mesmo quando tem confusão, vamos dizer assim. E no novo Código de Processo Civil, a desconsideração da pessoa jurídica contempla hipóteses muito mais abrangentes do que era no sistema anterior. Se antes esses bloqueios ocorriam com frequência na Justiça do Trabalho, doravante e agora nós temos sentido que ocorre muito também na Justiça Tributária. Portanto, é hora do contribuinte revisar, olhar com cuidado como está gerindo a gestão tributária da sua dívida. Naturalmente que fazer um correto planejamento tributário poderá evitar todas essas circunstâncias, mas nós estamos tratando daquele caso em que o planejamento ainda não foi feito corretamente e que essas circunstâncias desagradáveis ocorreram porque não houve um correto e uma adequação anterior das atividades tributárias. Ainda é hora de se defender, mostrar para o judiciário o que ocorreu, dentro da empresa e provar que essa inadimplência não foi dolosa, para evitar que a pessoa física dos sócios, cujos bens muitas vezes não foram adquiridos até com o próprio lucro dessa empresa em tela, possa tirar o sossego, a tranquilidade de uma família. E, ao mesmo tempo, tornar também a relação com o fisco mais harmoniosa. O fisco sabe que a sua empresa poderá ficar devendo. O que ele quer é um contribuinte que exerça regularmente os seus direitos e tenha um convívio normal com a Receita Federal, com a Procuradoria e que não fique, através de outros mecanismos, alheios aos controles estatais. Então é hora de organizar a vida e procurar salvar os bens da família, melhorar a convivência com o fisco e gerar operações cada vez mais sustentáveis.